Olá, tudo bem com vocês, autores e futuros autores? Sejam bem-vindos a mais essa live. Meu nome é Leandro e eu vivo de livros desde os meus 3 anos de idade. E eu ajudo aqui neste canal e nas minhas redes sociais autores e futuros autores a escrever, publicar e vender os seus livros. E hoje uma live muito especial, véspera de feriado, aqui na nossa cidade, mas estou aqui firme com vocês para trazer aquele conteúdo, aquilo que vai fazer diferença na sua jornada como autor, porque eu quero ver o seu livro publicado, eu quero receber o convite de lançamento do seu livro. Então, para começar essa live de hoje, com um tema muito importante, 3 coisas indispensáveis na hora de você publicar o seu livro. Você sabe quais são essas 3 coisas indispensáveis? Porque eu converso todos os dias, diariamente, com autores que estão ali para publicar seu livro, estão no processo de escrita, estão desenvolvendo as etapas ali de publicação, e eu me deparo com alguns detalhes simples, mas que fazem total diferença na hora de publicar o seu livro, na hora do sucesso do seu livro. Porque a publicação de um livro é uma das etapas, é a etapa final, mas existem várias etapas antes do livro ficar pronto, que o autor tem que ter essa consciência, tem que ter essa perspicácia, porque depois que o livro está pronto, não tem muito o que fazer. Então é necessário que antes, durante todo esse processo, você possa tomar as decisões corretas para que o seu livro saia com a qualidade, com o êxito necessário para que você atinja o seu sucesso na sua jornada como autor. E para a gente começar essa live de hoje, quero te convidar aqui a clicar nesse aviãozinho e mandar para 5 pessoas para nos acompanhar aqui nessa live de hoje. Com certeza vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, no conhecimento, para que essas pessoas tenham o conhecimento necessário na hora de publicar o seu livro. Vamos lá? Pelo menos para 5 pessoas, porque esse tema eu acho que ele é fundamental. Eu vou falar apenas de 3 coisas importantes. E eu queria saber aqui, quem está nos acompanhando, como que está o seu processo de escrita de livro? Em que estágio você está? Eu divido em 3, que é no processo de escrita, ou de ideia, ou de escrita. Então está ali começando a escrita. Quem está no processo de publicação, que já está o livro escrito e está precisando fazer a publicação do seu livro, ou no terceira etapa, que é no processo de venda. Então digita aí 1, 2 ou 3, que é o estágio que você está. 1 para escrita, 2 para publicação e 3 para a venda do seu livro, para eu poder acompanhar aí. E a primeira grande parte importante desses 3 pilares que eu vou falar aqui nessa live de hoje, pensando o seguinte: o livro é um sonho, muitas das vezes é o sonho de um autor, o desejo, a vontade de contar uma história, a vontade de imortalizar o seu conhecimento, as suas informações, saber que a sua história pode impactar a vida de muitas pessoas. E esse é o principal desejo que levam as pessoas a publicarem seus livros, a materializar as suas histórias. E eu te digo, às vezes a pessoa tem aquele medo, aquela dificuldade para escrever, fala, mas eu não dou conta. E eu te digo, é possível. É possível você escrever o seu livro. E não é questão de dar conta ou não de escrever, mas sim um livro é uma coletânea de histórias. Se você gosta de contar histórias, relembrar causos, você pode sim escrever esse livro, porque esse livro é uma junção de histórias. Então,
pense dessa maneira, às vezes vai se tornar mais fácil, menos difícil de você conseguir realizar esse sonho. E a primeira parte que eu digo desses 3 pilares, 3 coisas imperdíveis na hora de você publicar o seu livro, o primeiro deles é a edição e revisão do seu texto. Porque você passou pelo processo da escrita. Vamos dizer que você passou por esse processo de escrever o seu livro. Eu sei, não é um processo que pode ser um pouco demorado, um pouco difícil, mas que com determinação, com um objetivo claro, você consegue escrever. Para aquelas pessoas que têm até uma facilidade, uma habilidade também, eu escrevo bem, eu tenho domino bem a língua portuguesa, a edição e a revisão também são importantes para você, porque eu recebo textos e a pessoa fala, olha, eu escrevi um livro, mas eu não sei se está bom, eu não sei se eu escrevi bem, eu estou com vergonha, eu estou com medo de apresentar essa obra. Então é necessário, uma das etapas importantes que às vezes alguns autores ignoram é justamente essa, da revisão e edição do texto. Mas o que é essa etapa de edição e revisão? Você sabe? A revisão gramatical e ortográfica é simples, é padrão. É a pessoa identificar no seu texto algum erro de digitação, uma palavra escrita errada, alguma concordância verbal, tempo verbal que está escrito esse livro. Então ele faz essa normatização, essa reescrita desse texto. Então esse é um processo, essa é uma ação, uma atividade importante para as pessoas que não dominam a língua portuguesa, porque o revisor vai organizar tudo isso. E a edição textual? A edição textual ela anda em conjunto com a revisão, que é quando você escreve uma sentença, uma frase, um parágrafo, ou até mesmo uma página. Só que tem o quê? Às vezes redundância nesse texto. O que é uma redundância? É falar a mesma coisa mais de uma vez em mais de um parágrafo. Então isso gera uma falha nesse texto. Então a edição do texto vem para o quê? Para cortar trechos que às vezes não fazem sentido, melhorar, reescrever frases, parágrafos inteiros, às vezes páginas inteiras. Para quê? Para trazer um melhor sentido, um melhor entendimento, um melhor o quê? Uma melhor coesão nesse texto, trazer mais facilidade também para o seu leitor. Então você que escreveu o seu texto, o seu livro, e está preocupado com isso, então não deixe isso te atrapalhar. Avance nessa questão, avance nessa etapa de você tratar o seu texto como um revisor e um editor profissional do seu texto, porque ele vai eliminar todos esses erros. E aí você pode pensar, mas e alguém, ou mesmo você falar, olha, eu domino muito bem a língua portuguesa, eu preciso de um revisor e de um editor? Sim, você também precisa. É importante, por mais que você domine a língua portuguesa, você está lendo o quê? Um texto seu, próprio seu. Então você tendo esse domínio, as informações que estão ali estão muito claras para você, mas pode não estar clara para o leitor, para um terceiro que está lendo o seu texto. E esse revisor e esse editor profissional, ele pode encontrar falhas, às vezes algumas brechas, alguns pequenos erros, que ele pode o quê? Melhorar o seu texto. Diferente, às vezes, de quem não domina, ele vai encontrar vários erros, várias reescritas. Já numa pessoa que domina a língua portuguesa, isso vai ser menos comum, vai ser mais fácil de localizar
ou vai ser o quê? Com menos volume que vão acontecer esses erros, essas falhas. Então, eu recomendo para você que compartilhe, que contrate um revisor e um editor profissional do seu texto. Isso vai demonstrar o quê? A sua preocupação com o seu público leitor. E para não ter problemas, principalmente com o quê? Com as críticas. Porque quando um texto chega mal escrito, mal elaborado, mal organizado ali as ideias, os leitores não vão indicar o seu livro para outras pessoas. É importante, é necessário que você dedique um tempo para isso. Isso demonstra a sua preocupação com o seu leitor. Isso vai melhorar a qualidade do seu livro, do seu texto. Os críticos vão poder recomendar o seu livro e os seus leitores também vão recomendar com muita alegria, porque vão encontrar ali um texto que agrada, que satisfaz, um texto que é de fácil leitura, compreensão e absorção daquele conhecimento e daquelas informações. E eu vou digitar aqui para a gente ficar. A primeira coisa indispensável é edição. Vou deixar aqui marcada edição e revisão do texto. Deixa eu marcar aqui, fixar comentário, ok. A segunda questão, a segunda coisa indispensável na hora de você publicar o seu livro é se preocupar com o quê? Com o design da capa e a diagramação do seu livro. Porque a capa e o design, eles são importantes para atrair os olhos do seu potencial leitor. Porque você tem que pensar que as pessoas que vão comprar o seu livro, às vezes elas não te conhecem, não sabem sobre o que está sendo escrito ali. Então, o design da capa, algo que vai chamar a atenção do seu leitor. Imagine só, você estando numa livraria que tem centenas, milhares de livros expostos em mesas, nas prateleiras como essa aqui, e o seu livro lá no meio. Como que um potencial leitor vai se interessar pelo seu livro? Como? Pense aí, me diga como que esse potencial leitor, como que você procura livros novos? Como que você compra novos livros para sua biblioteca, por exemplo? Existem duas maneiras básicas, que é por indicação, alguém falou que determinado livro é bom, ou segundo, você vai falar, hoje eu vou escolher um livro que me agrade. E aí você passeando ali pela livraria, você pode procurar por autores, procurar por gêneros, e ali dentro daquela seção, você vai encontrar, às vezes, aquele que te chama a atenção aos seus olhos. Então é importante que tenha uma cor que faça sentido, que converse com o seu público leitor, ter uma imagem na capa, deixa eu até pegar um livro aqui, uma imagem, uma cor que identifique com o seu público leitor, uma imagem, um título chamativo, ou um subtítulo que também traga a atenção, contracapa, que diga o que está aqui dentro, o que o leitor pode esperar aqui dentro, para fazer o que? O leitor abrir o livro, para dar uma olhada, ver se o conteúdo que está aqui dentro faz sentido para ele. Ter uma diagramação atraente, daí depende do seu livro. Se for só um romance, é só texto. Mas se for um livro técnico, um livro que tem algum conteúdo, que o livro tenha figuras, imagens, algumas quebras, né, de padrão, com frases de efeito, cores que chamam a atenção, frases destacadas. Então isso tudo faz parte da atenção do seu leitor.
E colocando aqui, eu vou marcar aqui. Eu não marquei, hein? Então, isso vai fazer completa diferença do seu da busca pelo seu livro. Essa questão de você colocar uma diagramação, uma capa que atraia o seu leitor. Algo que vai fazer completa diferença. Às vezes a gente pega um livro que não teve aquela preocupação com a capa, só jogou um título sem se preocupar ali. E a gente pega um livro que foi elaborado, foi pensado, foi planejado em conjunto com o autor. Cores que fazem sentido, imagens que fazem sentido, texturas que fazem sentido para esse leitor. Vou colocar aqui o item 2 como design, que é outro detalhe, que é o que nós estamos falando aqui, fundamental para uma edição de qualidade do seu livro. Algo que vai fazer a diferença com o seu público leitor, na atração dos seus leitores para o seu livro. Então, me digam aí, pessoal. Vamos ver. Voltou aí, pessoal? Entrou uma ligação, a internet deu um problema, troquei aqui, eu acho que agora resolvido. Então, falando aqui continuando sobre o design, tanto da capa quanto do miolo, quanto a parte interna. São fundamentais, são indispensáveis para a publicação do seu livro. Você tem que pensar em todos os detalhes. Se você já utiliza uma paleta de cores, de imagens, de formas, isso tudo faz parte ou pode fazer parte do conteúdo do seu livro. Isso vai trazer o que? Uma unidade de linguagem, da forma com que você já fala, aborda e apresenta também o seu livro. Então, recapitulando, para a gente ir para a terceira coisa indispensável na hora da publicação do seu livro. Primeiro, que nós falamos, edição e revisão. Segundo, design, tanto da capa quanto do miolo. Isso demonstra a sua preocupação com o seu leitor. Então, a terceira coisa que eu vou abordar aqui no dia de hoje é sobre as estratégias de marketing. Na publicação do livro precisa de estratégia de marketing? Sim, precisa. Se alguém puder digitar aí para mim, edição e revisão, 2, design, 3, estratégia de marketing. Ele é fundamental. E o marketing, cadê o problema da internet? Vamos ver aqui se a minha internet... Vamos ver, eu acho que voltamos. Estamos conectados aqui à rede novamente. Então, primeiro passo. 3 coisas indispensáveis. A primeira delas, edição e revisão. Segunda, o design da capa e do miolo. E o terceiro, o que é? Alguém lembra? Estratégias de marketing. Estratégia de marketing é fundamental para o sucesso e para a publicação do seu livro. E muita gente pensa, espera o livro ficar pronto para começar a pensar sobre o marketing do livro. E eu te falo, isso está muito errado, isso tem que mudar. Tem que mudar. Você tem que começar a fazer o marketing do seu livro a partir da ideia que você teve em escrever o seu livro. Você tem que anunciar para as pessoas.
sobre isso. Para quê? Para gerar o quê? Uma antecipação, gerar o desejo na hora, para quando o livro estiver pronto as pessoas já saberem, já gerar esse desejo, ter a vontade, querer adquirir esse livro. Então você tem que anunciar, tem que mostrar todo o processo, por exemplo, de criação, de escrita, de desenvolvimento, da reunião com a editora, da conversa com outros autores, das sugestões que você teve, dos rascunhos que você jogou fora, das suas ideias, enfim. Existem várias formas de você fazer o marketing do seu livro. Declamar. Se for um livro de poemas, você pode declamar um poema aqui nas redes sociais. Você pode escrever trechos, frases de impacto que estão no seu livro. Chamar pessoas para falar a respeito da sua obra. Então, existem diversas maneiras de você fazer o marketing do seu livro. E esse marketing, ele é importante para que você tenha o quê? Alcance as pessoas, alcance o seu público leitor. Que você faça esse livro seu chegar até a mão do seu leitor. Estou vendo aqui algumas pessoas passando por aqui. Alice Nacal, Simone Bessa, Olinda Guedes, que esteve lançando nosso livro, né, Olinda? Em Portugal. Foi um momento ali maravilhoso. E a Simone Bessa também, que tem feito, né? Ela publicou o livro também recente e tem feito um trabalho extraordinário da divulgação do livro dela. Depois eu quero depoimentos, Simone, sobre o seu livro. Então, o marketing do livro, existem também assim diversas formas. Você pode utilizar redes sociais, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, utilizar as redes sociais para falar do seu livro. Palestras também, você pode buscar fazer palestras, participar de palestras que você esteja possibilidades de fazer, procurar onde tem pessoas, e a Simone, ela tem feito isso, buscar onde tem pessoas. Se tem pessoas, ela está lá com o livro dela vendendo. Então essa é outra forma. Outra forma de utilizar a própria internet é fazendo um blog, um site do seu livro, onde você alimenta de informações e de conteúdos que as pessoas vão acessando, vão adquirindo essas informações, esse conhecimento, gerando desejo, despertando as pessoas a consciência para comprar o seu livro, para adquirir o seu livro, ou indicar para outras pessoas que possam comprar o seu livro. Então, essa é alguma das formas, algumas das opções que você pode utilizar para fazer o marketing do seu livro. Então, nessa live de hoje, as 3 coisas indispensáveis na publicação do seu livro, nós falamos sobre o quê? Primeiro, uma edição e uma revisão bem feita, bem trabalhada no seu livro. Isso vai mostrar a preocupação que você tem com o seu público leitor. A segunda coisa é sobre o design da capa e a diagramação desse livro, porque se você está numa livraria que tem milhares de livros expostos, uma das formas de diferenciar para atrair a atenção desse leitor é uma capa chamativa, é uma diagramação bem feita, algo que vai atrair os olhos, ser magnético para o seu leitor. E a terceira coisa indispensável é o marketing do seu livro, que ele começa não quando o livro está pronto, quando você tem um livro em mãos, mas bem antes disso. É quando você está no processo de escrita, de ideia, quando você está com a editora fechando um contrato, você tira uma foto, posta, anuncia isso para as pessoas. Isso vai gerando o quê? O desejo de querer saber mais
a respeito desse livro que está sendo lançado em breve. Então você vai anunciando, vai falando, vai comunicando para as pessoas. Assim você consegue despertar esse desejo, esse interesse. Então, pessoal, nessa live de hoje, estou vendo aqui a Suzy Guedes também, grande parceira nossa, está aí nos acompanhando. Sejam bem-vindos, todos vocês. Eu recomendo, na próxima semana, eu vou estar anunciando uma última oportunidade para autores e futuros autores publicarem seus livros ainda no primeiro semestre de 2023. E se você quer saber desta oportunidade, eu te recomendo, vá lá no link da minha bio, entre para o grupo VIP, para que você seja notificado, receba as informações em primeira mão a respeito dessa última oportunidade de você publicar o seu livro nesse primeiro semestre de 2023. Olha só, a Simone, desenvolver uma boa palavra para descrever o conteúdo do seu livro. Tenho vendido para as pessoas que nem queriam comprar. Então a Simone está usando isso muito bem. Utilizando o quê? De uma linguagem, de uma forma de comunicar que atrai a atenção do seu leitor, desperta a atenção para a pessoa querer adquirir o livro. Então, Simone, o que você tem feito, repita. A chave que eu posso te dar é continue, não pare. Vai ter dias que você vai vender e vai ter dias que você não vai vender. Mas o que vai fazer a diferença é você repetir, identificar o que está sendo feito certo e repetir. Repetir. Mas você não tem que pensar, nossa, mas eu vou ter que fazer isso por quanto tempo? Aí você pensa, eu preciso fazer isso somente hoje, não amanhã, hoje, somente no dia de hoje. E aí todos os dias que você acordar, você pensa, olha, eu preciso fazer isso somente hoje. E aí você mantém o foco, a direção, a perseverança, porque você tem que curtir o que é a jornada, o caminhar, é o aprender, é descobrir coisas novas, diferentes, maneiras novas de abordar o seu leitor, porque cada leitor é uma experiência única e diferente. Certinho, pessoal? Então, fiquem atentos, vou reforçar aqui o convite que eu vou anunciar aí. Estou acabando de finalizar. Quem tem acompanhado os stories tem visto muitas mudanças que estão sendo implementadas. E na próxima semana eu vou anunciar a última oportunidade de você publicar o seu livro ainda no primeiro semestre de 2023. Então, autores e futuros autores, aproveitem esta última oportunidade. Combinado? Vai lá no link da minha bio, faça e entre para o grupo VIP. Te espero lá e até a